Agora vamos aqui responder mais uma aqui da Luciene. Por que tem superuniversos e universo local, né? Boa pergunta, né? A gente coloca essas coisas e as pessoas não perguntam, não sabem o porquê. Veja bem, quando se iniciou todo o projeto de Avona, está falando de Avona, tá? Muitos filhos paradisíacos ancestrais que vieram de uma criação, que vieram do nada antes do tudo, né? O tudo seria Avona, o nada seria aquilo que a gente desconhece. Que vieram, por isso que são chamados de filhos paradisíacos primordiais, porque eles vieram antes de Avona. Os novatos foram os filhos paradisíacos descendentes desses primordiais ou ancestrais que foram já configurados dentro de Avona, tá? Então a diferença é essa, tá? Então, por que existe superuniverso e universo local? Porque depois a quantidade de filhos paradisíacos ancestrais que chegaram, tá, vindos de outros universos, para participar desse novo videogame chamado Avona, eram tantos e cada um tinha suas propostas do que queriam experienciar aqui. Então, para que isso tudo ficasse organizado, criou-se, primeiro, superuniversos, na qual você aglutinaria determinadas experiências que tivessem, de algum modo, uma certa similaridade. Então, dentro de um superuniverso, existiam aquelas consciências que queriam experimentar aquele tipo de estrutura que foi criada pelos Voronandeques e outras ordens para poder os filhos paradisíacos desenvolverem ali seus projetos. Tá? Dentro desse próprio superuniverso, para que os projetos desses filhos paradisíacos não começassem a embolar entre si, criaram regiões, espaços específicos dentro desse superuniverso para que essas experiências não se misturassem. Aí criaram o quê? Os universos locais. E, obviamente, dentro dos universos locais, as descendências desses filhos novatos tiveram também a oportunidade de desenvolver projetos próprios, por exemplo, em clusters de galáxias, tá? em galáxias somente, em regiões, em quadrantes dentro de uma galáxia. Tudo isso seguindo uma certa ordem que era estabelecida, ou que deveria ser, né, por as ordens tipo Shamuna, da galáxia, ordem Voronandek, quando a gente fala a respeito de superuniversos. Tá? Para cada estrutura dessa, existe uma configuração organizacional que tinha, né, como finalidade organizar tudo isso. Ok? Agora vamos. Pergunta da Joalisa. Mas como saber se a nossa. Saiu aqui. Mas como saber se a nossa codificação de alma é crística? Basta estar aqui na Terra? Nesse caso, sim. Já que você está aqui, você faz parte de uma experiência, tá, de reconexão com a fonte que tudo é. Entendeu? Então, o fato de você estar aqui já te dá essa possibilidade. É lógico, tá? Uma coisa que tem que deixar muito claro, porque eu vejo em alguns grupos as pessoas que ainda têm uma vertente religiosa, mas acham que não tem, achar que lá do outro lado todos vão resolver a desconexão que essa pessoa tem aqui na Terra, tá? Para que você consiga efetuar esse caminho de retorno, você tem etapas a cumprir, tá? Principalmente, a principal é você se desapegar de todo aquilo que te prende a nível consciencial aqui no planeta.
por conta do simulador. Ah, vai vir um flash solar, vai queimar tudo e o simulador, certo? Beleza. Vai tudo, de repente, se desmaterializar na sua frente e o que é real vai aparecer, seja lá de que forma a gente vai encarar isso, de que forma isso vai aparecer mesmo para a gente, a nível consciencial, porque ninguém sabe exatamente o que seria apagar o simulador. Tá? Ninguém sabe de que forma a gente cognitivamente iria receber isso. Tá? Então, muita gente vai enlouquecer. Você imagina as pessoas ao seu lado começar a deixar de existir. Pim, pim, pim. Né? E aí? Como é que você vai explicar isso? Por quê? Porque nós ficamos adormecidos tempo demais dentro do simulador. Então, nós precisamos de uma espécie de passar por uma câmara de descompressão, digamos assim. Né? Ficar alguns dias, alguns meses ou anos ali, tentando nos limpar de todo vírus de programa que foram inseridos dentro de nós. Que a partir desse momento, quando você começa a ter um vislumbre diferente do que está por fora dessa matriz de controle aqui, para que você possa se redirecionar novamente. Tá? Isso não se faz com um passe de mágica. Você, assim como outros que estão já recebendo esse tipo de informação, você já tem um passo à frente. Tá? Dificilmente alguém que recebe essa quantidade de informações vai se deixar manipular, seja por quem for, ou pelo menos não deveria, né? Porque você já tem informação suficiente para chegar e questionar qualquer um que venha te cobrar alguma coisa do outro lado, digamos assim, dessa fase. Né? Eu, particularmente, acompanho alguns grupos, assisto alguns vídeos, eu não vejo ninguém comentar a respeito do que nós comentamos aqui de forma aberta. Eu não sei nem se no fechado comentam dessa forma que eu coloco aqui para vocês, porque eu não participo de grupos fechados, eu só participo dos abertos. Mas o que eu vejo nos abertos é uma coisa excepcional, porque eu vejo grupos que eu já conheço há 2, 3, 4 anos e a coisa não avança. Fica-se, às vezes, alimentando com migalhas de informação que não faz sentido. Tá? Uma outra coisa também que eu quero colocar para vocês é que vocês comecem a prestar atenção em vocês mesmos. Tá? Para perceber se todas essas informações que chegam até vocês não acabam entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque muita gente, mesmo de forma inconsciente, tem esses assuntos como um entretenimento. Não adianta tudo isso se você não põe isso em prática na sua vida diária. O que seria botar isso em prática? É você começar a fazer as escolhas de forma a equilibrar a sua vida. E muitas das vezes isso envolve desapegos difíceis de administrar. Por isso que o caminho ele é individual, porque cada um tem um pepino para resolver quanto a isso. Tá? Então, isso também é um outro recado que eu deixo para vocês, porque isso é importante. Não adianta muita cultura se você não faz nada com aquilo. Oi, Regina, boa noite. Abraço para vocês também. A Mayla está arrebentando. Deixa eu botar aqui de novo. Vamos lá. Às vezes penso que o desligar da simulação seria acordar no corpo criogênico, tipo sentir que estávamos em um sonho. Mas e quem não tem mais o corpo, né? Então, é o que eu estou tentando dizer para vocês. Às vezes, seja eu, seja outra pessoa, coloca as coisas de uma forma tal que é a maneira de se expressar naquele momento. Tá? Porque alguém fez uma pergunta mais específica, mas o que você está colocando aqui
mostra que você começa a não só a ouvir, mas a se questionar também com relação ao que você ouve, tá? Então, para perceber. Às vezes penso que o desligar seria acordar no corpo criogênico. Pode, sim ou pode não, depende. Depende do seu estado cognitivo, tá? Existem aqui muitos que têm um corpo criogênico, vieram para cá com uma determinada missão, não gosto nem muito dessa palavra, mas vamos chamar assim por enquanto, tá? Vieram para cá com uma missão e estão dormindo até hoje. Será que essa pessoa, essa consciência, ela poderia voltar direto para o corpo criogênico? Muito pouco provável. Vai ter que passar por uma espécie de preparação para isso, para um desmanche de crenças, de dogmas e de apegos, né, àquilo que ela desenvolveu quando encarnada, né? E, e quem não tem mais o corpo, né? Quem não tem mais o corpo, pelas informações que eu recebi, você acaba podendo ficar com a estrutura, né, do Cadiamon que você ocupou aqui dentro do planeta, se for no caso da Terra, tá? Você pode, aí eu não sei se vai ter um melhoramento na estrutura, tá? Porque o nosso corpo aqui, tridimensional, ele possui outros corpos também a nível sutil. Então, você pode, muitas das vezes, permanecer com a estrutura do corpo que você utilizou aqui, caso você queira. Muito bom poder ter para quem perguntar e conversar sobre esses assuntos, como por aqui. Sou muito excluída e tida como maluca. Todos nós, né? Me sinto muito só neste planeta. Nada mais. Olha só, eu não sei se você já está percebeu, já está sabendo, nós abrimos o grupo lá do programa Aliança Galáctica no Telegram, tá? Justamente para começarmos a interagir, tá? Com assuntos que sejam pertinentes, tá? Ao que a gente tem de informação no momento, tá? Então, dá um pulinho lá, que você vai conseguir conversar com outras pessoas que têm o mesmo nível de entendimento, já que aquele grupo só é aberto para quem é membro, tá? Então, não é aberto para qualquer um participar. Vamos lá, o Marcos. André, caso tenhamos um corpo criogênico, este corpo é uma alma ou fractal de alma? Nenhuma coisa nem outra. Ele é um corpo, ele é uma unidade biológica que está sem a consciência que habita, já que essa consciência foi utilizar um outro avatar, no caso, um avatar humano terrestre, para exercitar a experiência por algum motivo, tá? Corpo biológico, a gente tem que aprender a desassociar isso. A gente está muito preso ao conceito de que nós somos isso daqui, tá? Nós não somos, nós estamos nisso daqui. Existe um processo tecnológico, tá, entre aspas, que possibilita, tá, que um fractal de alma, que é, digamos, uma estrutura energética, seja inserida dentro de uma estrutura biológica para viver uma determinada experiência. Imagina que isso aqui é uma roupa de mergulho e você está vestindo essa roupa. Tá? Quando você tira essa roupa para vestir uma outra, essa roupa está ali, mas ela não tem mais consciência, ela pode ficar ali no cabide, pendurado, esperando o momento de você voltar a usá-la. Tá? É a mesma coisa com relação ao corpo criogênico. Não, Vaneide, ali
no filme Matrix, não tem muito esse detalhe do criogênico, não. Você vê mais isso, tipo Avatar, por exemplo, né? Daquele ator que fez o papel do paralítico dentro de uma espécie de câmara de estase, tá? Aquilo ali demonstra mais um corpo criogênico. Não estou conseguindo ver a tua pergunta. Ainda por cima, vamos lá, gente. Vocês têm condição de colocar perguntas bem interessantes, tá? Não é em todo grupo que a gente vê esse nível de perguntas, não, tá? São perguntas muito boas que têm a ver realmente com as informações que a gente coloca lá no YouTube, né? Para quem não está lá no Telegram, é bom até se matricular lá, pedir o acesso, porque existem vídeos lá que não estão no YouTube, tá? Inclusive, eu tomei 2 chamadas do YouTube com relação a uns 4 vídeos que eu tentei colocar lá, e eu tirei rapidinho, né? Porque disseram que na próxima iam me detonar. Por isso que alguns assuntos eu coloco. Eu tenho até evitado, né? Ultimamente, eu deixei só naquilo, mas eu acho que com o teor dessas nossas conversas, alguns vídeos eu vou ter que baixar no aparelho para depois, ou eu edito e coloco no YouTube, ou eu transfiro eles diretos para o Drive do Google, para que eu não seja repreendido no YouTube, né? Mais alguma pergunta, gente? Já vamos para 1h30 aqui de live, nem senti o tempo passar, tá? Se vocês quiserem, a gente pode ir um pouco mais além. Oi, Denis, tudo bom? Denis. André, a barreira de frequência será retirada ou extinta? Pelo que me consta, sim, tá? Porque como o planeta vai passar pela transição planetária, e na qual aqui muitas almas e botes, né, também serão retirados daqui, não há mais um motivo para manter essa barreira suspensa. Inclusive, ela já está sendo baixada a nível da banda de frequência na qual ela atua, de forma a tentar fazer com que as almas que estão mais despertas consigam se reconectar agora com mais facilidade com as suas estruturas que estão mais acima para rapar fora daqui, entendeu? Luciane, fica difícil eu tentar colocar isso em palavras, tá? Por que se deu o nome de rede neural? Porque é o máximo que a gente consegue chegar até o momento com termos terráqueos, né? Com termos da nossa percepção aqui, tá? Talvez o melhor seria, por exemplo, chegar no Google e colocar o que seriam redes neurais. Ele vai te dar uma definição, no Wikipédia, ou seja lá onde for, vai te dar uma definição que você vai poder fazer uma ideia do que seria uma rede neural. Tá? Geralmente, uma rede neural, como o próprio nome diz, é uma rede, tá? Quando você chega naqueles vídeos da origem de tudo, na qual eu comento a respeito das estruturas de supramônada e de mônada,
Ali eu digo para vocês que aquelas estruturas é o conjunto, tá, de outras estruturas, seja individuais ou coletivas, tá, que se agrupam por uma questão de afinidade de propósitos para formar uma estrutura. Como são muitas, para formar uma estrutura única, por exemplo, uma supramônada, tá? A gente chama isso de rede neural, na qual você pega várias consciências com gradientes de experiências diferenciadas para formatar uma estrutura única. Então, isso a gente pode considerar como uma rede, tá? Mas aí você pode ter uma definição melhor no Google. Desculpa, gente. Eu esqueço de beber água, aí a garganta fica seca, aí dá essas crises. Helena, vamos lá. André, na prática, quando morremos, só trocamos de simulação, talvez uma melhorzinha? Por enquanto, sim, tá? Até o simulador do planeta ser desligado, o que nós entendemos como plano astral, e muitos chamam de 4 ou 5D, ainda está dentro do simulador. Tá? Por isso, muitas almas vão e voltam, tá? O planeta é por conta disso, porque do outro lado ainda há um engano, ainda há um simulador funcionando. Esse simulador ele funciona nas duas dimensões, tá? Então, nem se pode dizer que lá é melhorzinha, não, tá? A coisa lá também o bicho pega. Agora, você troca de simulador. Não, você pode trocar de holograma, tá? Nos vídeos do canal, eu fiz uma distinção entre holograma e simulador, justamente para a gente poder separar aquilo que é a criação da fonte ou das estruturas que fazem parte da fonte, que o holograma seria o universo material em si, e o simulador seriam aparatos tecnológicos desenvolvidos por civilizações com alto gradiente tecnológico, tentando basicamente imitar aquilo que a criação faz. Por isso que inventaram um simulador. Agora, se esse simulador tem um caráter positivo e negativo, aí vai depender da experiência no qual ele se propõe, tá? Então você muda é de holograma, porque as civilizações mais adiantadas, elas não vivem dentro de um holograma, de um simulador, elas vivem dentro de um holograma, tá? Simulações realmente só são mais utilizadas em planetas com civilizações primitivas, tipo a nossa, ok? Denis. André, quando você fala de grande, eu sou, seria a fonte primordial? Não entendi, Denis. Grande? Quando você fala de grande eu sou seria a fonte primordial? Não entendi, Denis. Se você puder colocar melhor a pergunta, aí eu posso te responder. Eu não entendi ali, grande eu sou. Não entendi.
É, Vanilla, a sua pergunta não está indo para o... Deixa eu desfixar o Denis. Alguns espiritualistas falam muito em 5D como algo maravilhoso. Não sabem que o controle vai mais ou menos até a sétima ou oitava. É, né? É a forma romantizada de passar as informações que, aliás, né, o segmento místico e as religiões, eles já estão contaminados há muito tempo, né? Então, muito das coisas que a gente estuda, que a gente já leu a respeito desses segmentos, muita coisa ali está totalmente deturpada, né? E o controle, na verdade, ele ficou muito forte na 5D, tá? Quando vocês acham que é na 3D, não. O controle ficou muito forte na 5D, que foi a faixa dimensional na qual praticamente todos os conflitos que vocês já ouviram falar de Órion, de Andrômeda, de Pégaso, Cassiopeia, basicamente 99% ocorreram dentro dessa faixa de 5D. Por quê? Né? Porque são eventos que, apesar da forma que a gente comenta, parece que aconteceu ontem, mas são eventos que, dentro da nossa cronologia temporal terráquea, ocorreram há bilhões de anos atrás. Tá? Ocorreram numa época em que nem a estrutura tridimensional estava estabilizada para criar vida. Entendeu? Por isso que a maior parte das, das guerras ocorreram lá. Não que a 3D não existisse, tá? Existiu talvez em algumas outras galáxias como algo ainda novo surgindo. Mas dentro, pelo menos, nossa aqui da Via Láctea, a Via Láctea ainda estava sofrendo ainda densificação, saindo da quinta para a quarta e terceira, para que mais tarde fossem introduzidas experiências de vidas nessas dimensões, tá? Ah, sim, Denis. Isso também é uma confusão, né? Muita gente, eu vejo também muitos canais com uma fixação das pessoas com eu sou, que eu vou voltar para o meu eu sou, e as pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabem onde fica, se é que isso tem um local, não sabem como chega lá. Assim, é uma completa alienação a nível místico com relação a esses assuntos, né? É como se você fosse pegar um avião no aeroporto sem saber qual o destino do avião. Você simplesmente entra nele e vai ver onde vai parar. Né? É assim uma coisa de doido. A gente fala e muitas pessoas acham ruim. Né? Dizem que tem contato com o eu sou, que se comunica com o seu... Sabe? Não tem a mínima percepção de aonde está, né? Em relação a essas estruturas, né? Infelizmente, né? Por isso que essas informações, gente, não são para qualquer um. A gente não tem como colocar isso aberto ao público por conta desse tipo de situação. A gente ainda acaba se expondo, né, a ser, às vezes, agredido de forma verbal. Né? Eu vejo isso nas lives que eu participo em alguns canais, quando você chega lá no comentário, eu nem olho para o chat, né, justamente para não tirar a minha atenção. Tá? Dizem que o chat ainda é bem pior, os comentários que às vezes passam por lá. Tá? Nos comentários de mensagens, a coisa é mais leve, mas existem pessoas que ficam ofendidas, né? Que você mexe com o sistema de crença delas. Isso é muito complicado. Sim, Denis, as pessoas acabam interpretando essas estruturas como Deus. Deus não é um personagem, Deus não é nem uma rede neural.
As pessoas têm uma concepção muito errada disso, têm uma interpretação religiosa terrestre. Tá? E é difícil de você conseguir retirar esse tipo de conceito das pessoas. Deus não é um ser, uma consciência que fica julgando as atitudes das pessoas. Isso é controle Anunnaki para manter, na época, os Zululus, né, que foram as primeiras experiências deles, antes dos Homo sapiens, sob controle, sabe? Como você faz com uma criança. Alguns faziam, né? Na hora de educar, muitos educam de uma forma meio estranha, mas colocando medo, né? É a mesma coisa que eles faziam e ainda fazem, né? Conosco aqui no planeta. André, Joalisa, né? Você acredita que práticas espirituais como meditação e reprogramação mental ajudam no retorno à fonte? Devemos praticar para aproveitar a queda da barreira de frequência? Joalisa, tudo isso é bom, inquestionável, tá? Mas o que que você, uma pessoa que não tem essas informações que você tem, vai fazer o que com isso? O que que seria meditar e reprogramar, tá? Pelo que eu vi, que eu sei, inclusive, do que você está falando, tá? Aquilo, para a maioria das pessoas, serve como uma espécie de relaxamento emocional. Nada mais do que isso. A pessoa começa a entrar, por questão de relaxamento, de meditação, numa espécie de paz em relação ao entorno, às situações que levam ela a uma compressão psíquica. Mas sem informação, que deveria caminhar paralelamente, essas pessoas não têm gradiente cognitivo para ir além do plano astral. Então, isso é o que falta, né? Isso é que às vezes eu não combato a meditação e esse negócio, eu combato a forma que muitos colocam que somente basta isso, tá? Olha só o grau de informações que vocês estão recebendo, a percepção, como é que isso expande. Né? Como é que alguém pode dizer que isso não tem validade alguma? É impressionante isso. Tá? Essas práticas, Joelisa, ajudam bastante. Você imagina você pegar o conhecimento que você tem e você meditar e fazer uma reprogramação. Você vai justamente saber até o motivo de você estar fazendo aquilo. Você não está fazendo porque alguém mandou. Você está fazendo aquilo porque você vê um sentido em fazer. Entendeu? É muito diferente como isso muda. A Arca de Noé não seria um repovoamento de outras espécies pós? Olha, Denis, é a primeira vez que eu escuto a menção da arca dessa forma, tá? Eu nunca nem parei muito para analisar o que na verdade seria isso, tá? Lógico, a gente já escuta isso há muito tempo e depois de algumas informações a gente passa até a ter uma suposição. Eu acho que a arca, ela foi algum, alguns dizem que foi uma grande nave, sabe que não tinha como você fazer uma arca dentro das configurações bíblicas, principalmente para carregar todas aquelas espécies como se elas fossem ali assim de forma como eles colocam, é algo absurdo, né? Ali tudo caminhando em dupla, como é que você ia conseguir agregar aquilo por 40 dias e 40 noites? Na verdade, não sei, assim, como se pode interpretar isso, né? Há muito tempo atrás, isso foi tirado do ar, tá? Assim que, um pouco depois que as TVs a cabo vieram para o Brasil,
eu vi noticiar, tá? Eu não cheguei a assistir o programa todo na época. Também não tinha nada dessas informações que eu tenho hoje. Então, eu não dei o devido valor a isso. Mas no Discovery, chegou a noticiar que tinham encontrado vestígios da arca lá no Monte Ararat, né? E depois de algum tempo, esse documentário saiu do ar. Simplesmente tiraram ele e ninguém mais viu nada. Não se tem nem menção disso. O porquê a gente só pode especular, né? Marcos, vamos lá. Você não acha que temos que, antes de voltar ao eu sou, temos que subir degraus, primeiramente sair deste planeta através de conhecimento e busca de informação? Com certeza, entendeu? Quem não tiver esse tipo de noção está arriscado a dar com os burros na água, entendeu? Você imagina uma pessoa perdendo, seja lá de que forma for, o corpo físico e se deparar numa outra estrutura dimensional que não faz a mínima ideia do que seja e ainda com uma visão deturpada do que seria um eu sou. Você imagina como é que você volta para um local que você não tem a mínima informação? Se você, vamos supor que você chegasse lá, como é que você ia saber que lá é lá? Se você não tem informação sobre isso. A pessoa diz, porque eu vou sentir, porque o meu coração vai dizer. O que é isso? Que coração? Você nem vai ter isso. Não pelo menos da mesma forma, né, que você tem aqui dentro da estrutura. Então, as pessoas ainda estão muito arraigadas no conceito religioso. Bem, né, se é que não são bots. Bots agem assim, porque eles foram programados para manter um sistema de crenças funcionando dessa forma. Tá? Então, é a única explicação que a gente pode ter com relação a pessoas que até participam de grupos interessantes, mas continuam insistindo no mesmo tipo de comportamento, de conduta, de forma percepcional. A gente simplesmente deixa. Né? Eu estou comentando dessa forma aqui com vocês, que são do grupo fechado. Tá? Futuramente, quando eu vier fazer uma live dessas aberta, eu não vou poder comentar dessa forma, né? Vamos lá, Maria. Tem muitos que só falam em arcas espalhadas pelo planeta. E só um ser que tem o código certo poderia abri-las. Falo de Noé. Se é que a Arca de Noé é algo tecnológico nesse sentido, né? Eu, pelo menos, eu não tenho pesquisado, não tem chegado a mim esse tipo de informação, tá? Eu já ouvi falar nessas arcas, mas eu acho que arcas foi porque não tinha uma denominação melhor para dar. Mas o que a gente pode entender como arcas, né? Por exemplo, poderiam ser espaçonaves ou algum laboratório montado em regiões ermas, escondidas, tipo o Himalaia, por exemplo, ou então no fundo do oceano, que contenham um arquivo, como se fosse uma biblioteca, contendo muitas informações. Eu não sei, sabe? Esse assunto ainda não está muito bem explicado e eu não tive acesso ainda e eu também não procurei por informações a respeito deste assunto, tá ok, Maria? Eu vou ficar te devendo um pouco mais de informação sobre isso. Pode ser uma simbologia, pode ser. Se existem várias, né, que a gente saiba, se a que existiu foi só uma arca de Noé, né? Vamos lá, Mayra. Esses bots não produzem energia para alimentar os seres da linhagem do anticristo? Correto. Olha, o que produz a energia é o corpo biológico, que produz ectoplasma. Tá? Por isso que
e, inclusive, é jogo para eles, dentro de um certo equilíbrio, ter um excesso de população totalmente manipulada que nem gado, tá? Porque o que produz vamos supor, o ectoplasma, ele é originado de quê? Né? Dos neurotransmissores, ou, né, dos hormônios que são produzidos por conta de emoções no corpo humano. Então, a nível etérico, o corpo humano exala esse tipo de energia, que o espiritismo deu o nome de ectoplasma, que servem de alimento para esses seres. Tá? Não é a alma que produz isso, não. Tá? O ectoplasma ele só é produzido, tá, em unidades biológicas, tá? Sendo volts ou não, porque quem produz é a unidade biológica, através de toda essa estrutura tecnológica que nos faz funcionar. Certo, Maria? Gente, eu vou ficar só mais uns 10 minutinhos, tá? Deixar dar 2 horas de live. Aí a gente. Gostei, tá, dessa experiência, eu nunca tinha feito uma live individual, assim, nunca tinha me dado muita vontade de fazer, mas é legal estar interagindo com vocês, acho importante isso também. Então, vamos ver se pelo menos a gente faz uma outra daqui a 15 dias, que aí vocês têm tempo agora de reformular algumas perguntas, mas eu gostei, tá? Porque não foram perguntas fora do contexto, não, tá? Foi muito bom, muito bom. Eu quero ver depois se eu consigo abrir live para os inscritos no canal, tá? Eu não sei se isso é possível. Antes de abrir para público em geral, tá? Que eu conseguisse abrir para os inscritos no canal, que não são membros, né? Mas pelo menos estão no canal por algum motivo, né? Oi, Eni, custou aparecer. Vou botar sua pergunta aqui. O que ou quem são os amparadores? Entidades desencarnadas que não compactuam ou estão aprisionados como nós no holograma? Depende. Depende. Se a gente categorizar o que a gente entende sobre amparadores a nível hierárquico, você pode ter um amparador que está fora do simulador, que tem amparadores dentro do simulador fazendo um trabalho de intercessão. Né? Na verdade, não é intercessão a palavra, não. Como é que chama mesmo, cara? Esqueci agora o termo utilizado, que faz a ponte entre quem está fora com quem está dentro, entendeu? Então, você pode ter várias hierarquias de amparadores, tá? Nem todos são desencarnados. Pode ter, como eu acabei de explicar, podem ter amparadores encarnados servindo de bypass, tá? E muitos desses amparadores que estão encarnados, eles podem realmente ficarem aprisionados e passarem a perder a total conexão, que é o que, na verdade, aconteceu com muitos aqui, né? Vocês imaginem, tá, que todos nós que temos, vamos supor, acho que os que têm corpo criogênico, que eles estejam em pavilhões gigantescos, ali em estado de estase, em que quem controla, quem faz relatório, é como se fosse um grande centro médico, na qual você tem ali especialistas, engenheiros, vamos chamar de psicólogos da alma, né? Dentro dessas naves, em que monitoram aqueles corpos biológicos e, através de instrumento, a reação que esses corpos têm por conta das consciências que estão vivendo uma experiência em outros avatares. Então, muitas das vezes, tá, esses cientistas, psicólogos, engenheiros, eles acabam, por algum motivo, interferindo através de uma interface, né, ali
com a câmara de estase, eles acabam interferindo de alguma maneira naquele processo e eles podem ser encarados como amparadores, tá? Se você chegar aí numa tribo isolada, que nunca teve contato humano lá na Amazônia, e você chegando lá, né, com uma roupa lá preparada para aquilo, uma roupa que eles desconhecem, e você começar ali, né, a estabelecer uma rotina de ajudar a melhorar as condições daqueles indígenas, por exemplo, você vai ser uma amparadora para eles. Entendeu? Então, isso depende, tá? Na verdade, o que eu acho que nós deveríamos começar a tomar uma posição de parceiros, tá? E não de dependentes. Tá? O que a grande maioria esmagadora da nossa civilização faz é isso. É só pedir, 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 né? Sempre numa condição de subalterno. Nós, a partir de agora, nós temos que olhar para nós, o que é importante para nós, tentar reequilibrar isso e ser um parceiro dos que estão do outro lado. E não ficar simplesmente só esperando que eles façam alguma coisa por nós. E nós temos que desenvolver a nossa inteligência, a nossa cognição, raciocínio, razão, seja lá o nome que se dá, para que nós consigamos ter pelo menos um pouco mais de controle sobre a nossa situação aqui dentro do planeta, por mais difícil que seja. Bom, gente, eu que agradeço, Mayra. Vamos encerrar aqui, tá? Já deu 2 horas, passou aí um minutinho.